Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá! Com muita felicidade e alegria, iniciamos neste momento para você e toda a sua família o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. É verdade, muitas vezes na vida ficamos bravos e agressivos com os nossos pais. Mas sabe onde isso tudo pode parar? Na ruína, meu amigo. Pois somente perdoando os pais é que seremos plenamente felizes. Conforme vamos aprender hoje com o preletor Carlos Alberto da Silva. Mágoa contra os pais é cavar uma sepultura em vida, pois isso significa morrer para as bênçãos divinas, posto que todos os canais se fecham quando renegamos nossa ligação com Deus. Perdoando os pais. Preletor Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Com muita alegria que encontro-me aqui agora para estudarmos juntos esse tema tão importante para nós, Aceite ou Noie, que é a gratidão aos pais, perdoando os pais. Eu tenho como livro-texto para realizar o amor e a oração, do professor Seiichi Taniguchi. Também o livro Buscando Amor dos Pais, do professor Kamino Kusumoto. E o outro livro-texto, Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, do professor Seiichi Taniguchi. Aqui no livro para realizar o amor e a oração, na página 242, se vocês quiserem anotar, está escrito assim: amor filial constitui uma verdade inalterável desde a criação do céu e da terra. O amor aos pais é a concretização inevitável do amor a Deus, porque o relacionamento entre pais e filhos simboliza o relacionamento de Deus Pai com seu Filho amado, que é o ser humano. E nós temos na Aceite ou Noie as revelações divinas da grande harmonia. Conhecem, não é? Aquela que diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Tem um trecho desta revelação divina que diz assim: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Quando Deus, que não possui forma concreta,
surge materialmente em nosso ambiente, ele é representado por nossos pais. Portanto, estes simbolizam Deus no relacionamento existente entre Deus Pai e o homem. Por isso, agradecer a Deus, sem sentir gratidão aos pais, significa que a pessoa ainda não está plenamente grata a Deus. Esta pessoa não está em conformidade com a vontade de Deus. Vejam, todos nós, sem exceção, buscamos a felicidade, não é verdade? Nós buscamos a alegria. Nós buscamos uma vida que realmente a gente sinta que vale a pena viver. Mas nem todas as pessoas, embora buscam a felicidade, esta vida que vale a pena viver, ela consegue de fato encontrá-la. Por que será? Porque apesar de todos nós procurarmos isso avidamente, não o conseguimos. Pode ter certeza de uma coisa. Uma das causas está na falta de sentimento de gratidão aos nossos pais. Hoje nós estamos aqui nessa academia maravilhosa, Academia de Ibiúna, mais de 500 pessoas aqui presentes. Se podemos estar aqui, se estamos aqui hoje, ou melhor até, se nós estamos vivos, significa que nós nascemos. E se nós nascemos, devemos, primeiro, a Deus, mas segundo, aos nossos pais, que assim permitiram que nascêssemos. Os nossos pais, que tinham também a opção de abortar-nos, e assim impedindo com que nós pudéssemos nascer nesse mundo. Mas optaram pela nossa vida. Então, como que posso eu ser feliz se eu não tenho reverência, se eu não tenho gratidão por aqueles que representam a origem da minha vida aqui no planeta Terra? E, como disse o professor Seiichi Taniguchi, então também os nossos pais simbolizam Deus na relação que existe entre Deus Pai e o seu Filho amado, que é o ser humano. Então, a base da nossa felicidade, da nossa alegria, está na gratidão aos nossos pais. Mas será que é fácil sentir gratidão aos pais? Depende. Se temos pais que desde o princípio conseguem demonstrar todo o amor que eles sentem para conosco, é fácil, concordam comigo? Então, um pai carinhoso, uma mãe presente na vida da gente, dá para ter gratidão. Mas às vezes um pai que não consegue expressar-se com os seus filhos, que é distante, muitas vezes é até ignorante na forma de tratar para com a gente. Uma mãe que não consegue dar carinho, uma mãe que não consegue falar com cuidado e sempre fala gritando ou apontando os nossos defeitos, muitas vezes aí é complicado a você dizer, sabe, que ama ou conseguir ter uma boa relação com os pais. Mas o professor Seiichi Taniguchi, ele continua dizendo assim: os pais representam o ser onipotente que Deus é. Deus é pura essência de gratidão. É fonte de gratidão, isto é, do amor. Ele criou seu filho e o louvou dizendo que era bom. A relação entre pais e filhos é o reflexo da relação existente entre Criador e criatura no seu pequeno universo. Daí, porque os pais se alegram com o nascimento de um filho, louvam-no agradecendo-lhe. Os pais que não agradecem pela vinda do filho, ou que consideram-no um intruso, estão apenas encobrindo e distorcendo com a ilusão a verdadeira imagem dos pais. Atentem aqui, por favor. Os pais que não agradecem pela vinda do filho, ou que consideram um intruso, estão apenas encobrindo com a ilusão a verdadeira imagem dos pais. Não importa que nuvens negras ocultem o brilho do raio solar. O verdadeiro sol ilumina indistintamente todo o universo com seus raios esplendorosos. Da mesma maneira, os verdadeiros pais amam e louvam seus filhos, sentindo gratidão a estes. Então, na Seichonoye nós aprendemos que nós devemos transcender a aparência fenomênica
que é a aparência que a gente enxerga, que a gente consegue ver, e ir à essência do ser humano, que é ir onde? Sabe, enxergar a imagem verdadeira. E que na imagem verdadeira é que a gente encontra o verdadeiro amor. Eu posso lhes garantir uma coisa, que o verdadeiro amor dos nossos pais nem sempre aparecem manifestados já de bate-pronto na sua imagem, no seu aspecto fenomênico, na sua aparência. Mas é algo que muitas vezes precisamos buscar no interior dos nossos pais. Comigo não foi diferente. Eu conheci Seichonoye quando tinha 14 anos de idade apenas. E eu não conseguia sentir o amor dos meus pais, nem de papai nem de mamãe. Basta que vocês saibam que aos 14 anos eu nunca tinha conseguido dar um abraço, nem meu pai e muito menos em minha mãe. Aos 14 anos de idade, eu não sabia o que era ter um beijo de minha mãe. Eu vivia num mundo triste, revoltado, acreditando que os meus pais não me amavam. Como podia eu ser feliz se eu não tinha o amor dos meus pais? O sonho que eu tinha quando criança era que meus pais me chamassem de meu filho, porque eu via meus primos sendo chamados pelos pais deles dessa maneira: filho, vem aqui, filho, faça isso. E eu naquela época, eu detestava meu nome, porque quando minha mãe falava meu nome completo, significava que eu ia apanhar. Ela dizia, quando ela começava a ficar brava porque eu estava aprontando alguma coisa, ela dizia: Beto era o meu apelido, não faça isso. Carlos, eu já te avisei. Ela ia esquentando. Quando ela dizia: Carlos Alberto, você vai apanhar. E eu não conseguia parar. Talvez era a carência do filho querendo a atenção da mãe. Então, quando ela dizia: Carlos Alberto da Silva, pode ter certeza, nessa hora não tinha mais escapatória. Apanhava mesmo. E às vezes eu apanhava de maneira que meu corpo ficava todo marcado. E depois de apanhar, ia para trás da casa, sentava na calçada, e ali eu ficava chorando, olhando para aquelas marcas, e eu dizia para mim mesmo: isso daqui é para mim não me esquecer que minha mãe não me ama, que ela não gosta de mim, para eu entender e nunca esquecer que eu não devia ter nascido nesse mundo. E foi assim que eu vivi boa parte da minha vida, até que aos 14 anos de idade, por providência divina, eu tive contato com Seichonoye, depois também de ter tido uma briga com a minha mãe e ela decidir não mais falar comigo. E quando eu fui para Seichonoye, eu ouvi falar pela primeira vez sobre a gratidão aos pais. Eu achei que aquilo era bonito, mas era difícil, talvez impossível, no caso de conseguir agradecer aos pais. Mas eu continuei participando porque eu sentia, a princípio, uma paz de espírito. Eu sentia, cada vez que ia nas reuniões, mais leve. Sentia a alegria surgindo dentro de mim, a alegria de viver. Mas conseguir aquele intento maior, que era agradecer os meus pais, abraçar os meus pais, eu não conseguia fazer isso. E aí foi quando me falaram que nesse caso talvez era melhor vir aqui para essa academia de Ibiúna, porque aqui conseguia se fazer as coisas. Eu tomei a decisão de vir para a academia. Vim, passei 2 dias maravilhosos e na volta eu tomei a decisão: é hoje. Hoje, quando eu chegar em casa, eu vou dizer para os meus pais que eu os amo. E fui para casa treinando e visualizava, ficava imaginando esta cena. Chegando em casa, batendo na porta de casa, minha mãe abrindo ou meu pai, olhando para eles e dizendo: papai ou mamãe, eu te amo, me perdoe por ter sido um filho rebelde até hoje. E aí imaginava minha mãe me abraçando, meu pai me abraçando, e nós chorando e se harmonizando. Mas, quando eu cheguei em casa, bati na porta, minha mãe abriu a porta e me respondeu dessa maneira: isto é hora de chegar? Mas mãe, cale a boca! Mas mãe, cale a boca! E eu pronto para dizer que amava. Eu fiquei tão bravo, tão chateado, que eu desisti. E pensei: deixa para lá. Já que ela não quis, problema dela. Eu pensava assim. E fui dormir todo chateado. Continuei frequentando o Seichonoye.
As coisas melhoravam em vários sentidos. Mas em casa, a relação continuava a mesma. O papai bebendo, alcoólatra, sofrendo com aquela situação. Vim de novo para a academia de Ibiúna. Pensei, talvez uma carga só não deu. É melhor, reforçar a dose. Vim novamente para cá. E quando participei do seminário, entendi várias outras verdades. E eu pensei, agora estou preparado. E voltei novamente para minha casa. Mas quando cheguei, graças a Deus, ninguém estava dormindo. Pensei comigo na hora. Mas quando entrei dentro de casa, meus irmãos menores do que eu estavam acordados chorando, minha mãe chorando, o pai estava bêbado, caído na sala e algumas coisas quebradas. Quando eu olhei aquilo, eu pensei em desistir, porque eu pensei, talvez a Seitonoye não possa funcionar em todos os casos. E o meu caso talvez é grave demais, eu devo ter feito muitas coisas. E nessa vida eu não mereço ser feliz. E já pensando em desistir da Seitonoye, foi quando, procurando uma orientação, me falaram que eu estava praticando o Seitonoye de maneira errada. Que não era meus pais quem tinham que mudar. Quem tinha que mudar era eu. E eu fiquei chocado com essa afirmação. Como sou eu que tenho que mudar? Se meus pais é quem estão errados. E aí, ele me disse que, na verdade, quem estava errado era eu. Aí cheguei até a pensar se o preletor também não tinha tomado umas. Porque como que sou eu que tenho que mudar? Meus pais, antes de nascer, meu pai já era alcoólatra. Aí ele me explicou que na Seitonoye existe a lei mental que diz, quando eu mudo, tudo ao meu redor muda também. E que se eu mudasse, a imagem verdadeira dos meus pais iriam se manifestar. Porque aquilo que estava sendo manifestado não era os meus pais verdadeiros. Porque os pais verdadeiros amavam indistintamente e incondicionalmente os seus filhos. Mas estava difícil de entender aquilo. E aí ele me recomendou, naquela época, que eu lesse o livro Buscando o Amor dos Pais. Esse livro eu posso garantir para vocês, mudou a minha vida. Porque ao ler esse livro, eu fui deparando com a experiência do próprio autor, o professor Kamino Kusumoto, que havia ele conseguido perdoar o pai que o abandonara quando nasceu porque achava que ele não era filho dele mesmo. Depois ele conseguiu chamar de pai o padrasto que ele tanto odiava. E mais dezenas de histórias verídicas de pessoas que haviam conseguido perdoar os seus pais. E aí, emocionado, eu pensei, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E pela terceira vez eu voltei para a academia de Ibiúna, estudando mais de uma vez, lendo mais de uma vez este livro. E aí eu voltei para casa novamente. Só que dessa vez algo estava diferente. Eu não queria mais condição propícia para dizer para os meus pais que eu os amava. Eu tomei a decisão que, independente de como fosse a situação que eu encontrasse na minha casa, eu abraçaria meus pais dessa vez. E diria que os amava. Que meus pais não precisavam mudar para serem os melhores pais do mundo. Porque só pelo fato de me terem me permitido nascer e de me terem sustentado até a idade que eu tinha, já era motivo de sobra para agradecê-los por toda a eternidade. E aí eu fui sem... Muito obrigado. Sem expectativa de ambiente favorável. E quando eu cheguei em casa, eu me assustei porque o papai e a mamãe estavam acordados. Eu tinha 15 anos de idade. E com 15 anos de idade, nunca eu peguei um domingo que meu pai não estivesse bêbado. Mas naquele dia, surpreendentemente, ele estava são. Ele não estava bêbado, não estava alcoolizado. Sentado conversando com a minha mãe. O susto foi enorme. Perguntei, assustado, o que aconteceu? Na minha cabeça veio, será que morreu alguém? Por isso eles estão assim? Meu pai sorriu para mim e disse, ora filho, atentem, a palavra que eu tanto sonhava. Ele disse, ora filho, não aconteceu nada. Só estávamos esperando você chegar, porque já estávamos com saudade. Nessa hora, eu consegui abraçar meus pais,
dizer pela primeira vez que os amava. E aí eu pude comprovar que quando eu mudo, ao meu redor tudo muda também. E que não era de fato eles quem deveriam mudar, mas era eu. Porque eles sempre foram pais maravilhosos. Mas naquele momento eu pude sentir o amor de meus pais. E as coisas mudaram na minha vida. Aqui também no livro Buscando o Amor dos Pais, o professor Camino Kusumoto tinha algo semelhante com o que eu tinha vivido. E ele foi buscar uma orientação pessoal com o professor Seiichi Taniguchi, lá no Japão. E ele ficou esperando na sala de orientação pessoal, pensando, quando eu chegar lá eu vou, falar, questioná-lo ao máximo, até compreender o que eu preciso fazer para perdoar meus pais. E ele conta que quando ele entrou na sala, o professor Seiichi olhou para ele e disse, agradeça a seus pais. E ele se assustou, ele não o conhecia. Como agradecer os meus pais? Eu não preciso agradecer porque eles não são pais maravilhosos. Ele disse, claro que são. Agradeça a seus pais. Mas como que eu posso fazer isso? E o professor Seiichi respondeu, orando. E humildemente ele disse, desde então, essa tem sido a minha vida diária, orar. E quando, na medida que ele foi orando, ele foi descobrindo a imagem verdadeira oculta por trás daqueles pais, aparentemente frios e calculistas. E a imagem verdadeira dos pais apareceu. E nas minhas experiências, eu estou há 19 anos na Seichonoye. E na minha experiência de ter oportunidade de falar sobre esse assunto, não só vi a minha vida mudar, como a vida de centenas, posso dizer, de milhares de outras pessoas mudarem, simplesmente porque as pessoas mudaram a sua forma de ver os seus pais. Não importa como aparenta ser os nossos pais. Eles são pessoas maravilhosas, como crianças. São crianças, como disse Renato Russo, no Legião Urbana. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Passem, por favor, a partir de hoje, a ver seus pais como crianças carentes de amor. E se eles não lhe deram palavras de amor e nem eles abraçaram, não o fizeram não porque não queriam fazer, mas porque não sabem ou não sabiam como fazer. Mas o ser humano é maravilhoso porque tem a incrível capacidade de aprender. Por que não tome você agora a decisão de fazer os seus pais, ensinar os seus pais a demonstrar amor, dando você o primeiro passo para isso? Você deu o primeiro passo para isso. Então abrace seu pai. Abrace sua mãe. Faça isso exatamente como a gente está vendo ali. Aproveitar cada oportunidade para que isso aconteça. Lembrando, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se a gente parar para ver, na verdade, não há. E uma maneira extraordinária de vivermos é essa. Viver cada momento da nossa vida como sendo o último e, portanto, o mais importante. E dessa maneira, a gente dando valor apenas àquilo que existe, àquilo que de fato interessa, àquilo que de fato importa. Sentir a razão por que nós nascemos. E só então compreenderemos as palavras de Cristo, que disse que todo homem aqui nasceu para manifestar a glória do Pai. E manifestamos a glória de Deus quando conseguimos amar e reverenciar os nossos pais. Para encerrar, eu gostaria de propor que, independente da idade que se tenha, mesmo que papai e mamãe já não estejam mais presentes fisicamente em suas vidas, que fechassem os olhos nesse instante, agora, para que pudessem, com espírito de gratidão, e você que está em casa, que faça isso agora também, feche os seus olhos, e nesse momento, traga em pensamento a figura de seu pai e de sua mãe. Esses dois seres, que são as pessoas mais importantes em nossas vidas. Os nossos primeiros heróis, nossos primeiros orientadores. Aqueles que quando éramos crianças nós os amávamos incondicionalmente. E dessa forma, visualize a figura de papai. Olhe nos olhos de papai e veja o seu interior. Um pai de amor, de carinho.
Um pai que se preocupou e se preocupa contigo. Que te amou desde o princípio. E que sofreu porque não soube como expressar todo o amor que existia dentro dele. Perdoe teu pai agora. Diga para ele: papai, eu te amo. Tudo bem. Fique calmo. Eu sei que de tua forma você tanto me amou. E abrace teu pai mentalmente. Vença a sua resistência, abrace teu pai. E agora, repita o mesmo processo com tua mãe. Mamãe que tantas vezes fala. Todas as mães parecem que são iguais. Mas fala tanto. Porque o amor que sente por nós é tamanho, que é maior do que a preocupação do que a gente possa pensar a respeito do que ela está falando. Demonstre seu amor pela tua mãe. Diga para ela que está tudo bem, que você a perdoa, que você a ama. E entenda. E tome agora esta decisão, abraçados em pensamento aos seus pais, papai e mamãe. Eu lhes amo. Eu amo os senhores. E eu lhes perdoo por não serem tão perfeitos quanto eu gostaria que fossem. Mas uma coisa é certa. Reconheço nesse instante quão grandioso é o amor que sentem para comigo. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Parabéns. Pode ter certeza que nesse instante a vida de cada um começa a tomar um rumo diferente. Porque essa é a vontade de Deus. Muito, muito, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seichonoye de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Você acompanhou o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer.
Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.